Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que vocês vão ver a aula. Eu sou o professor Marcelo e a gente vai ver agora aula de história. Nós vamos partir então do Renascimento Cultural Urbano, passando por organizações ou formações das monarquias nacionais, absolutismo, mercantilismo, tá? A questão da expansão marítima e finalizando então com reforma e contra-reforma. Eu vou falar direto, vou procurar então, portanto, não me aprofundar em detalhes, como por exemplo, Henrique VIII foi cruel na morte da sua segunda esposa, Ana Bolena, que decepou a cabeça dela não na guilhotina, mas, por exemplo, contratando o melhor espadachim da França. Mas nós faremos algumas relações, algumas conexões muito importantes quando, por exemplo, não nessa aula, mas na outra, mas essas relações iniciam agora, essas conexões iniciam agora, quando, por exemplo, o Napoleão Bonaparte decretou em 1806, por exemplo, o bloqueio continental, fazendo com que Dom João VI e a família real, toda a corte, se deslocasse para o Brasil. Tem ligação direta, estrita, com o processo de independência do Brasil, não efetivamente com a independência em si, mas, por exemplo, vai levar Dom João VI, em 1815, a elevar, então, a sua maior e mais rica colônia, o Brasil, à condição de reino, como Portugal e Algarve, o que significa que vai ter uma autonomia política administrativa que não vai ter mais um processo reverso, tá? Então nós vamos fazer esses tipos de conexões. E para a gente entender, sobretudo a partir então da expansão marítima e da colonização das Américas, que vocês não verão comigo, verão com outro professor, eu parto de uma análise sociológica denominada colonialidade do poder, tá? Cuja relação hoje do norte e sul global é a permanência, portanto, desses hábitos coloniais da colonização. Latino-americanos, africanos, asiáticos. Por quê? Para nós entendermos o mundo atual, né? A gente tem que compreender o sistema mundo patriarcal, capitalista, colonial, cristão, branco, moderno, europeu, que procura, então, superar a explicação essa explicação binária, cultural ou economia para explicar o mundo. Além disso, nós estamos falando do cerne do capitalismo, cuja relação de exploração do trabalho é a sua gênese, que vai, evidentemente, levar ao absolutismo mercantilista e à colonização, consequentemente, cuja mão de obra escrava, indígena e depois africana, como vocês verão, serão muito importantes para essa economia política, tá? E aí a gente tem a consolidação do capitalismo, cuja a mão de obra livre assalariada vai ser muito importante. Então, o que a gente tem aí é um mundo moderno europeu eurocêntrico, cujos demais povos são atrasados, e esse mundo idealizado, eurocêntrico, cria uma hierarquização fundamentada no trabalho, na divisão internacional do trabalho, numa hierarquia étnica, racial, de gênero, espiritual, intelectual e, por último, não menos importante, linguística, cuja, na colonização, há uma nova relação étnica, racial diferente daquela que existe na Europa. Cria-se aí, então, por exemplo, um homem não branco, que responde ao homem europeu branco e está abaixo da mulher também, como a gente pode ver. E aí a gente vai para dois termos, que é o colonialismo clássico ou colonialismo interno, cuja o colonialismo interno, a gente não pode, evidentemente, só falar da presença de uma administração colonial. Mas o colonialismo, o colonialismo interno clássico, refere a situações essas situações coloniais são impostas pela presença, então, portanto, da administração colonial. E colonialidade, que seria, então, portanto, situações coloniais
na atualidade, em que essas administrações coloniais foram enraizadas no sistema mundo capitalista atual. Opressão, repressão, racismo, desigualdade. Então nós vamos dar essa característica, vamos dar, né, essa perspectiva, então, portanto, sociológica para essa questão. E a gente inicia, então, com o renascimento cultural, cujo renascimento cultural, comercial e urbano, né, está ali no final do século XV, mas se concentra principalmente nas cidades italianas portuárias, Gênova e Veneza, cujo, ao longo das rotas, elas se multiplicam, né, em centros comerciais urbanos chamados burgos, e a partir de então a gente tem no Mediterrâneo, evidentemente, uma rota de comércio marítimo que é dominada pelas cidades italianas, como eu falei para você, Gênova e Veneza. Além disso, a gente tem feiras em Champagne, vendas de mercadorias, essas que são oriundas, então, portanto, né, do sul, como as especiarias e produtos oriundos do norte, como tecidos de lã, por exemplo, da região do Oriente. Então, o renascimento comercial e urbano está fundamentado naquilo que o império, com a queda do império urbano, se perdeu. Por exemplo, racionalidade e autonomia do homem, tá? Porque durante aí do século V até o XV, praticamente, o feudalismo prevaleceu e nós perdemos a autonomia e a razão, tá? Então, o renascimento cultural seria, portanto, a retomada dos valores grecos romanos, vida urbana e autonomia do homem. É por isso que a origem, então, portanto, do Renascimento está nas universidades medievais, no século XIV e XV, cujo esse movimento humanista retoma a cultura greco-romana e faz crítica à cultura tradicional. Qual? A crítica medieval, a cultura medieval, tá? Então, professores, poetas, artistas, clérigos e primeiros cientistas estão fundamentando nessa universidade renascentista um deslocamento esses centros de conhecimento estão associados à igreja, e a gente tem ali dois grandes centros de conhecimento, que é a teologia e o direito, por exemplo. E agora começa a aparecer a matemática, a filosofia, a poesia, né? Tantas outras áreas de conhecimento por conta desse distanciamento das universidades medievais, portanto, da igreja. E aí a gente tem a valorização do indivíduo, porque o renascimento está voltado para o indivíduo, o ser humano. Então a gente tem uma liberdade de atuação, ou seja, a gente tem a volta da autonomia do homem, agora responsável pelo seu próprio destino comum de novo. A gente tem participação e aumento da vida urbana, porque o feudalismo é uma expansão da ruralização e uma diminuição não só da atividade econômica comercial, mas da própria vida urbana. E a gente tem identificação com a burguesia. Aliás, quando a gente for falar de formações nacionais, dos estados nacionais, do absolutismo, nós vamos falar de 4 países: Portugal, Espanha, França e Inglaterra, cuja burguesia, nós vamos perceber, é a grande fomentadora, por exemplo, das monarquias nacionais e do absolutismo, para dar, nos termos atuais, segurança jurídica para os seus negócios, tá? Então a gente tem o ser humano fundamentado no intelecto, na capacidade de conhecer, na potência, na disposição da ação, e aí a gente tem, evidentemente, algumas características na arte renascentista, né? Que é, por exemplo, o comércio através dos mecenas. Os mecenas eram burgueses, príncipes, reis, clérigos que financiavam esses artistas e essas obras renascentistas.
Então nós temos aí, através dos mecenas, uma autopromoção, uma divulgação dos valores individuais do indivíduo humanista, e eles sustentam ou financiam artistas e cientistas. Por quê? Porque eles buscam o domínio sobre a natureza. A arte, então, está próxima do naturalismo, do realismo. Nós vamos ver aí, então, que por meio do método científico da ciência, esses artistas como Michelangelo, Da Vinci, Botticelli, na literatura nós temos Camões em Portugal e Shakespeare na Inglaterra, mas sobretudo na arte plástica esses caras vão até dissecar cadáver para entender o corpo humano, para dar essa percepção de mais realidade do indivíduo nas suas obras, que serão referências para o restante do mundo, tá? E aí desenvolve algumas técnicas como, por exemplo, esfumato, perspectiva, que dá percepção de profundidade, composições geométricas, luz e sombra, que vai dar essa capacidade, essa percepção, de mais realidade, de uma percepção, evidentemente, de proximidade do indivíduo. E aí nós vamos ter a promoção de indivíduos, de famílias, por exemplo, como na Florença, Centro Financeiro dos Médici, que vão ter papas, banqueiros, financeiros, uma série de coisas, e na cidade de Milão, a família Sforza, que é outra família mecenas rica, que vai ser muito importante para a promoção, então, do renascimento artístico. Então, o renascimento cultural, ele está baseado no humanismo, movimento de transição entre a Idade Média e, evidentemente, o que a gente entende por vida moderna. Então, que, como eu falei para vocês, são as cidades italianas renascentistas que concentram ali todo a composição do que seria o Renascimento. A gente tem intenso, então, intercâmbio cultural e comercial através do Mediterrâneo, concentrado em Gênova e Veneza, e a gente tem certos pontos, certos movimentos de propagação, então, portanto, né, de valores que contribuem, então, para a formação, por exemplo, da cultura renascentista. Forte herança cultural greco-romana, e as marcas, né, da produção renascentista está fundamentada no individualismo, no antropocentrismo, no naturalismo, que busca, então, como eu falei para vocês, a perfeição e as formas de proporcionalidade nas obras, que dão essa percepção de profundidade, de realidade, de realismo, valorização da ciência, e o mecenato, então, como patrocínio das artes e dos artistas, com destaque para os Médicis, então, portanto, na Florença, e os Sforzas em Milão. E aí a gente passa rapidamente para a formação das monarquias nacionais, que é a centralização do poder. O que é a centralização do poder? Veja, voltando de novo para a queda do Império Romano. 3 características se perdem com a queda do Império Romano: a centralização do poder na figura do imperador, a vida urbana, tá? E a intensa atividade comercial no Mediterrâneo. Prevalece agora no feudalismo a questão da herança germânica, que os bárbaros, evidentemente, invadem o Império Romano pelo norte, além da consolidação do cristianismo, mas uma relação de fidelidade através da vassalagem, que é a tradição germânica do comitatus. Então, o que seria o comitatus? Seria aquele nobre mais forte, mais poderoso, doa, então, uma terra para o nobre mais fraco, e ele deve fidelidade para esse nobre mais forte. Como? Fidelidade por meio, por exemplo, se ele entrar em um conflito com ajuda militar. Então, aquele que recebeu é o vassalo, e aquele que doou a terra, portanto, é o suzerano. Esse tipo de relação vai enfraquecer a centralidade do poder, vai enfraquecer, então, portanto, o poder do rei, e vai fragmentar o poder político, e vai expandir a vida na terra, no campo, diminuindo intensamente aquelas atividades comerciais, não só, né, de Roma, mas
da Grécia. Então a gente tem a perda dessas três características com o feudalismo. Centralização do poder, fragmentação do poder político, vida urbana, expansão da ruralização, intensa atividade comercial, vida agora no campo, tá? Que significa que tem diminuição, evidentemente, da atividade econômica. Então, há uma necessidade. Com as cruzadas, que foram 8, a partir da quarta cruzada, não é só, evidentemente, a busca pelo conflito ou a caça aos mouros, aos árabes, sobretudo aqueles muçulmanos turcos que em 1087 acabaram ocupando Jerusalém e expulsando todos, cuja, né, o Vaticano vai evocar, Papa Urbano II, evocar ali em 1189, 1187, a primeira cruzada dos mendigos. Então, deixa, a partir da quarta cruzada, de ser uma cruzada de perseguição, tá? E passam a ser, então, cruzadas comerciais, cuja nobres, pessoas comuns, camponeses, que vão para o Oriente, quando voltam para a Europa, já não voltam com aquela mentalidade feudal, de viver no feudo, mas uma mentalidade mercantilista, cuja essa fragmentação do poder vamos falar assim, cria barreiras. Por quê? Porque cada principado, cada ducado, cada feudo, cada região determina sua própria norma, sua própria moeda, seu próprio horário de comércio e vai criando barreiras para que esses comerciantes que agora estão vivendo nos burgos ali, né, nas vilas que virão a ser as cidades medievais, possam fazer o seu negócio. Então, antes de tudo, a gente tem que entender que a centralização do poder ou a formação das monarquias nacionais nada mais é, de uma forma resumida, evidentemente, porque cada formação das monarquias nacionais, lembrando, Portugal, Inglaterra, França e Espanha, que serão os principais, tem a sua própria história e o próprio desenvolvimento da sua formação enquanto monarquia nacional. É lógico que tem algumas semelhanças, como Espanha e França por conta da Guerra de Reconquista, Inglaterra e França tem envolto ali a Guerra dos 100 Anos, onde aparece Joana d'Arc, e Inglaterra e Portugal são formações das monarquias nacionais precoces, com Portugal sendo o primeiro país a formar monarquia nacional, nós vamos ver um pouquinho, e a Inglaterra vai tendo um processo mais gradual, mais lento. Então, o que é a formação nacional, né? Ou a centralização do poder? É a retomada, então, da unidade política no fortalecimento do monarca, para que esse comércio, né, na fragmentação do poder político na Idade Média, dê segurança, então, para esses novos negócios, para essas novas atividades. Então, se naquele determinado feudo, na Normandia, na França, fala um idioma, tem uma moeda, compõe, né, tributos impostos diferentemente, por exemplo, de Mônaco, do Principado de Mônaco, isso aqui tem que virar uma unidade nacional. Então nós estamos falando do poder regional agora para o poder nacional. Então nós vamos ter um idioma. Qual é o idioma nacional? O idioma do rei. Isso financiado, fomentado pela burguesia. Nós vamos ter uma mesma moeda, nós vamos ter, então, um mesmo sistema de justiça, um mesmo sistema de contribuição de recolhimento de imposto e um exército profissional permanente que defenda agora essas fronteiras fortemente delimitadas. Então a gente tem aí essa nova cultura em transformação, que é a centralização do poder. O Papa enquanto poder universal e espiritual, o senhor feudal num primeiro momento como poder local temporal, que vai reunir num poder nacional esses dois poderes. Então nós temos proteção, temos impostos que vão financiar a montagem desse exército nacional real, profissional, e nós temos aí nas cidades medievais agora, né, se tornando cidades modernas, a burguesia, cuja essa nova cultura, então, essa nova classe social, essa nova cultura formal,
é fundamentada nos valores burgueses. Circulação de pessoas, né? Mais circulação de pessoas, de ideias, de moedas, maior letramento, né? Experiência de comércio, maior, né? Nova mentalidade, novos valores, por exemplo, de lucro, trabalho e riqueza material, evidentemente. Aí nós estamos falando da ética protestante, depois se fosse... caso contrário, dar uma aula de sociologia, eu poderia falar. Nova estética, o Estado gótico, como a gente pode ver, e uma nova teologia escolástica, que dá a valorização ao livre-arbítrio e além, né, das novas universidades. E aí a gente vai, resumidamente, por exemplo, para a formação das monarquias nacionais. Como eu falei, Portugal e Espanha têm a semelhança da formação das monarquias ibéricas na Guerra de Reconquista contra os povos islâmicos, né, que alimentou a união em torno dos monarcas, por exemplo. Evidentemente, os árabes, dentro da expansão da conquista árabe, ocupam, então, a Península Ibérica entre o século VII e o século o século XII, e a Guerra de Reconquista vai ser o grande trunfo dos portugueses a formar a monarquia nacional. Por exemplo, a Guerra da Reconquista, ali no século XII, rei Afonso VI de Leão e Castela, rei de Espanha, concede ao nobre francês Henrique de Borgonha terra que forma o condado portucalense, e aí através de uma série da dinastia de Borgonha, que vai desembocar em João, né, de Aves, em 1835, que vai fortalecer e consolidar a monarquia nacional portuguesa. O que a gente tem aí que Portugal vai se tornar o Estado Nacional moderno através de uma estratégia militar. Já a Espanha, o que a gente tem em relação à Espanha? A Espanha, além da Guerra de Reconquista, a gente vai ter a união dos reinos cristãos de Castela, de Aragão, né? De Leão e de Navarra, cujos casamentos arranjado nesse período, vai formar ali por volta do século XII, final do século XII, o que seria o reino da Espanha, tá? Então, portanto, a gente tem aí, rapidamente, porque já está passando o tempo que eu queria determinar, 25 minutos, acho que vai bater na casa dos 30, mas tudo bem. E aí a gente tem a formação, então, da monarquia, das monarquias ibéricas, tá? No caso da Inglaterra, ela também é precoce como a de Portugal no século XII, com a Magna Carta, cujo João Sem Terra, né, vai assinar, lembrando, pressionado pela nobreza e pela burguesia, assinar a Magna Carta, e aí já dá o início do que viria a ser o parlamento inglês hoje, o que é a monarquia parlamentarista. E além disso, a gente tem a Guerra dos 100 Anos, que vai favorecer a consolidação, portanto, da Inglaterra, também da França, como eu falei para vocês, tá? Então, Inglaterra e França tem a semelhança, por conta da Guerra dos 100 Anos, a questão, evidentemente, da formação das suas monarquias nacionais. E, lógico, a França, a gente tem alguns atritos e conflitos entre a igreja e monarcas envolvendo a nomeação de bispos, mas o que a gente tem ali por volta do final do século 12, 13, se eu não me engano, deixa só para a gente não se perder aqui, dar uma olhada no tempo ideal da França, né? Por volta, isso, do século XII, 1300 e pouco, tá? Desculpa, século XIV, século XII é 1100 e pouco. Século XIV, a gente tem o fim do Império Carolíngio, cujos reis estavam enfraquecidos e, evidentemente, a gente tem, a partir daí, da centralização do poder, a morte do último monarca da dinastia capetinja, tá? E que vai levar a França a ficar com o trono vago.
evidentemente, nós vamos ter a Inglaterra tentando ocupar essa vaga, né, esse trono vago, mas o que a gente tem, na verdade, é a burguesia, é a nobreza francesa se unindo e definindo uma nova dinastia para centralizar o poder e para, evidentemente, enfrentar a Inglaterra. Seria, então, a nova dinastia Valois. Tá? Os Valois, então, agora fortaleciam a monarquia, e na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, a gente tem a centralização do poder da França, cuja é aí que tem a trajetória de Joana d'Arc na Guerra dos 100 Anos, cuja na adolescência, na infância, ela tem visões de Jesus, cuja essas visões explicam para ela que ela seria a grande comandante, né, na região de Orleans, levando a vitória da França sobre a guerra, tá? E, evidentemente, alimentando uma religiosidade cristã francesa e finalizando, ou melhor, consolidando, evidentemente, a centralização do poder na França. E já quase caminhando para o final, a gente tem a estrutura do absolutismo. Agora, o absolutismo é o poder absoluto, eu vou falar só de França e Inglaterra, mas o absolutismo é o surgimento, então, dos estados nacionais, é a busca, então, pelo equilíbrio entre a burguesia e a nobreza, tem presença marcante, como eu falei para vocês, da religiosidade cristã. Por exemplo, na França, o que vai justificar a legitimidade do poder do monarca é a igreja, tá? Concentração de poderes, então, nas mãos dos reis, exército nacional sob o controle dos monarcas, a burguesia capitalista em ascensão e a nobreza com privilégios e funções administrativas no Estado. Na parte econômica, o que a gente tem é o mercantilismo, o mercantilismo é a política econômica dos estados modernos, cuja as características é patrimonialista, personalista, ou seja, há uma confusão entre público e privado, através dos impostos que são cobrados. Ele serve tanto para fazer obras públicas, como para enriquecer a coroa. Também a criação de empresas, das companhias, né, que vão atuar no pacto colonial nas colônias feito, né, criado pelas coroas. Então a gente tem a própria monarquia intervindo fortemente na economia, e o objetivo é a obtenção de uma balança comercial favorável, ou seja, ter superávit, vender muito mais do que comprar de outro país. E se você conseguir equilibrar essa balança comercial ser favorável, você é considerado, então, um país rico, junto com o que? O metalismo, que é a poupança de metal. Nesse período aí, a Espanha vai se tornar a nação mais rica, o reino mais rico. Intervencionismo estatal, protecionismos, que são, né, barreiras alfandegárias, monopólios estatais através das companhias das Índias Orientais ou Ocidentais criadas pela Holanda, né, pela Espanha e por aí vai, cujo o arcabouço, lembra da colonialidade do poder que eu disse? Vai, através, então, do Estado absolutista e depois da expansão marítima, criar um projeto planetário cujo arcabouço político, administrativo, jurídico, teológico vai disseminar esse ideal de mundo moderno europeu. A gente tem o industrialismo, então, portanto, na Inglaterra, o colonialismo, o metalismo, que é a poupança de metais, tá? E o desenvolvimento das companhias de comércio, como eu falei para vocês. Quais são as teorias, algumas das teorias do Estado moderno? Maquiavel, através do Príncipe, que é um pensador renascentista italiano, tem a identificação das características da atividade política, tá? Rejeitava a visão, então, do que o Estado seria uma criação divina e de que, portanto, né, o governante deveria proceder segundo os seus princípios morais cristãos, e defendia que governantes agissem, então, portanto, para garantir a força do Estado. E a gente vai ter uma série aí de teorias da formação do Estado Nacional moderno. Por sua vez, o absolutismo na Inglaterra, ele está fundamentado, como a gente pode ver, ele está caracterizado, ele está marcado, então,
por conflitos religiosos envolvendo católicos, anglicanos e puritanos, que vai levar às revoluções inglesas, por exemplo, do século XVII, a puritana, que é a Guerra Civil, que vai derrubar Carlos I da dinastia Stuart, vai perder a cabeça e vai se estabelecer a República Puritana. Mas o que a gente tem desde Henrique VIII, que rompe com o Vaticano, com a Igreja Católica, cria o anglicanismo, uma instabilidade política e religiosa que vai marcar, então, essa perseguição entre católicos, anglicanos, puritanos. Os puritanos eram os calvinistas, tá? Que na Suíça eram chamados de calvinistas e na Inglaterra de puritanos. A gente tem o Atos de Supremacia de Henrique VIII, que é a criação da Igreja Anglicana, como eu falei para vocês. A religião como importante instrumento de Estado, é ela que legitima, então, o poder do rei. A perseguição aos puritanos com refúgio na América, por parte de Henrique VIII, e Elizabeth I, filha de Henrique VIII, né, tem uma política mercantil e colonial marcante, que vai levar à fundação da colônia da Virgínia, a primeira colônia das 13 colônias na América do Norte, em 1584, e uma invencível armada e conflito com a Espanha. Que essa invencível armada é exatamente a questão do industrialismo na Inglaterra. Então, o investimento na marinha naval inglesa, mais o cercamento das terras comunais, o que a gente tem? A gente tem aí as condições ideais concretas para que a Revolução Industrial acontecesse ali. Na França, no absolutismo da França, a gente tem aí algumas justificativas. Por exemplo, a monarquia absolutista francesa, a gente está fundamentada na estrutura de heranças feudais, cuja nobreza prende o camponês à terra por meio dos impostos, pilhando então a riqueza produzida pelos camponeses. A gente tem fortes vínculos com a Igreja Católica, que é marcada pelas guerras então de religião de protestantes e católicos, né? Cujo encerramento dessa crise é com a Revolução Francesa, que é considerado, então, o marco final da Idade Moderna, e a gente tem o maior exemplo do absolutismo da Europa, que é Luís XIV, que reina ali entre 1643 e 1715. Ele é considerado o Rei Sol. É aqui que a gente tem o maior exemplo do que é o Estado absolutista. É ele que fala, o Estado sou eu, que é aquela confusão que eu falei para vocês entre público e privado, tá? Então a gente tem um apogeu do absolutismo na França e na Europa com Luís XIV. A gente tem aí o colbertismo, que é um ministro da economia, cujo mercantilismo francês está fundamentado então numa disputa com a Inglaterra de industrialismo, tá? A gente tem aí o teórico do absolutismo francês, que é Jacques Bousset, cujo todo Estado estaria onde? Em Luís XIV, que ele é a representação divina de Deus na Terra, e ele é descrito como alguém que vivia a totalidade, então, da sua vida em público. Sim, Luís XIV. E a gente tem aí o auge, a construção do Palácio de Versalhes, cujo é o símbolo do poder real, marcado, então, pela arte barroca, pela arquitetura a serviço da glorificação de Luís XIV, espaço de convívio de uma nobreza sustentada e vinculada ao monarca, cuja o Palácio de Versalhes é o local de festas e espetáculos das elites que gravitam, então, portanto, né, em torno do rei. E a gente tem aí, então, um ambiente marcado pela valorização da etiqueta como forma de se diferenciar dos homens comuns. Quem seriam os homens comuns? A burguesia. E aí a gente tem a consolidação que eu falei para você do que seria, portanto, a questão do colonialismo, daquele projeto planetário cujo arcabouço, né, está fundamentado num projeto administrativo, político, administrativo, jurídico, teológico. O que se dá com a expansão marítima? A gente tem a crise do século XIV, cuja a crise do século XIV é marcada pela epidemia da peste negra, que vai levar milhões à morte
Na Europa, a gente tem fome por conta de uma crise ambiental que vai levar ao inverno rigoroso de 2 anos, grandes guerras com destaque para a Guerra dos 100 anos, rebeliões dos camponeses por conta da fome e da miséria, e a gente tem as consequências, que é o recuo da atividade mercantil e o decréscimo da população europeia, que foi estimado em 1/3. E aí a expansão marítima está fundamentada no controle, então, do italiano do Mediterrâneo, que limita o acesso ao comércio de especiarias e também busca por metais, né, na busca por metais preciosos através da navegação do Atlântico, cuja é a busca por metais preciosos e produtos tropicais, especiarias, por rotas alternativas para chegar à Índia. Na verdade, quando os caras desembocam aqui na América, não é à toa, eles não estão perdidos, eles estão saindo para essa grande navegação, para mar aberto, para oceano profundo, para, evidentemente, encontrar territórios novos, tá? Então ninguém estava perdido ali. A gente tem o fortalecimento das monarquias nacionais, que favorece o investimento, então, na busca por metais preciosos e nessas rotas alternativas para o Oriente. A cultura das cruzadas, que é a expansão da fé cristã. A gente tem, então, a crise da Igreja Católica, que vai levar à busca por novos fiéis e novos territórios. Veja, a expansão marítima, as grandes navegações vão ser financiadas por 3 instituições. A Igreja, em busca de novos fiéis, a Igreja Católica; a monarquia, em busca de territórios para ter maior poder; e a própria burguesia, em busca de lucros. Né? O que marca a expansão aí, então, é o périplo africano, né? Que é o contorno do litoral, para chegar ao Oriente. E a gente tem algumas dificuldades aí: falta de conhecimento sobre oceanos, baixa precisão dos mapas medievais, longas viagens marítimas, mas que com o renascimento cultural e o método científico, nós vamos ter um desenvolvimento muito grande, por exemplo, de instrumentos de navegação como o astrolábio, que vai dar a possibilidade de uma localização mais exata, né, dentro do oceano aberto profundo. E quais são os marcos da expansão marítima, sobretudo portuguesa? Tomada de Celta pelos portugueses, né, no início do périplo africano, no norte da África. 1434, o contorno do Cabo do Bojador, ali abaixo do deserto do Saara, próximo ali. 1487, Bartolomeu Dias contorna o Cabo das Tormentas. 1492, Cristóvão Colombo chega à América. 1498, a gente tem Vasco da Gama chegando às Índias, e em 1500, Pedro Álvares Cabral aporta no Brasil. O périplo africano, gente, ele vai de etapas, e aí os portugueses vão criando entrepostos, que são, né, entrepostos comerciais e culturais na costa atlântica da África, tá? Não é de uma vez. Por isso que a gente tem Bartolomeu, Cristóvão Colombo, uma série de navegadores que vai avançando cada vez um pouco mais. E para terminar a aula, que já passou ali 12 minutos do que eu pretendia, a gente tem a reforma religiosa. Vou ser bem breve com a reforma religiosa. A reforma religiosa, ela está fundamentada, então, na quebra da unidade da cristandade ocidental em torno da Igreja Católica, e o contexto é o seguinte: desenvolvimento, por exemplo, do comércio e urbanização com o renascimento cultural, a impressão de livros em grande escala com o aperfeiçoamento da imprensa, que é uma invenção chinesa por Gutenberg, e núcleos de poder, né, em torno da cidade e dos monarcas nacionais, que levam ao fortalecimento desses movimentos críticos à igreja. Ou a gente tem Martinho Lutero, criando o luterismo entre 1483 e 1556. Martinho Lutero é um monge mediano, mas absolutamente inteligente, mas que vive em crise existencial. Quando o monge dele, o mentor dele, pede para ele conhecer o mundo, que acha que ele pode mudar a igreja, ele pede para Lutero ir para Roma. Lutero vai para Roma e ele vê uma série de contradições na igreja católica. Venda de indulgência, relíquias falsas, né? O uso da usura, ou seja, do empréstimo para construir a Basílica de São Pedro, tá? Que são contradições que a igreja católica tem, mas que prega ao contrário: a humildade, a simplicidade, o não uso do empréstimo, do dinheiro, da usura, mas para construir, então, a capela, a Basílica de São Pedro, a nova Basílica de São Pedro,
o Vaticano lança a mão, então, portanto, né, de uma série, evidentemente, de ferramentas para conquistar dinheiro. Empréstimos, venda de indulgência, cujo João Tés vai ser o grande instrumento de arrecadação. O que é indulgência? É a perdão do pecado. E Martinho Lutero vai ver isso, vai falar, olha, só Deus pode perdoar e dar o seu lugar no céu. Ninguém mais, nenhum outro homem na Terra pode fazer isso. Aí ele enxerga, então, todas essas contradições e em 1517 ele publica as 95 teses, né, contra a venda das indulgências da Igreja Católica e prega na igreja de Wittenberg, lá na região da Anglo-Saxônia, onde ele vivia. Aí a gente tem a excomungação do Martinho Lutero pelo Papa, tem a proteção da nobreza alemã de Martinho Lutero e a gente tem a tradução da Bíblia para o alemão. Primeiro ele traduz do latim para o grego e depois para o alemão. Olha a grande sacada de Martinho Lutero. Todas as missas, todos os cultos eram realizados em latim, cuja maior parte da população é analfabeta. Então a igreja era o intermediário, além de ser o detentor dos saberes, era o intermediário da interpretação da Bíblia. Quando Martinho Lutero traduz para o alemão, agora você pode ler a Bíblia, você é um cidadão comum e você pode fazer, então, evidentemente, a sua própria interpretação de Deus. E aí a gente tem o luterismo, que tem a salvação pela fé, a livre interpretação da Bíblia, a abolição e o celibato clerical, né? A inexistência de um clero regular e a rejeição de imagens, que é, né, a rejeição à iconografia. Ou seja, qualquer igreja evangélica que você vê não tem imagem, não tem santo, né? E aí nós temos o seguidor João Calvino, que em 1549, 1564 cria o calvinismo, da atuação em Genebra, da atuação de doutrina, então, predestinação de absoluta. Os eleitos por Deus têm uma vida de dedicação ao trabalho, valorização da disciplina e do acúmulo de riquezas. Quanto mais trabalho, quanto mais acumular riqueza, no calvinismo, mais próximo de Deus você está. E aí a gente tem a Contra-Reforma, cujo concílio de Trento, na Itália, é a abolição de venda das indulgências. O Santo Ofício da Oposição, da Inquisição, vai ampliar a repressão aos protestantes e ao judaísmo, e tem a criação do Index, que é um índice de livros proibidos, que depois, né, vai implicar nas obras de Galileu, de Copérnico, que vai ser incluído ali. E para finalizar, a gente tem a Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas, que é a difusão da educação cristã e a ampliação da catequização nas colônias. E aqui a gente vai para a colonialidade do poder, que eu falei para vocês, que está fundamentada então naquele projeto planetário, cujo mundo moderno é o mundo europeu, idealizado no capitalismo, caso aí mercantilismo ainda, né? Cristão, branco, colonial, cujos demais povos são atrasados, então, portanto, a justificativa para catequizar. No caso de Portugal, né, e da Contra-Reforma, a gente tem o jesuíta, a Companhia de Jesus. Gente, meu nome é Marcelo, passou um pouco mais, eu não queria que se estendesse tanto, mas de toda forma eu acho que eu pude resumir um pouquinho aí, 5 aulas, na verdade, de 3 bimestres do terceiro ano, em 40 minutos, tá bom? Um beijo, um abraço, eu vou subir o vídeo lá no Classroom de História, tá bom? Tchau, tchau.